E aí, para você entender o que nós pretendemos fazer nas próximas semanas, eu vou juntar o texto que é produzido pelo CAT, pelo Curso de Atualização Teológica da IPU, né, que trata das questões básicas da missão da igreja, né, qual é a missão da igreja. Vou juntar com o texto do Biller, que é esse texto aqui que fala sobre como é que é a linha de Calvino, como é que Calvino entendia a questão da sociedade e da função da igreja dentro da sociedade, tá? E também com essa perspectiva aqui da missão integral. E já adianto para vocês que a ideia de missão integral, que ficou famosa aí antigamente não, mas mais recentemente a missão integral, ficou muito tempo identificada com o pessoal da chamada Fraternidade Latino-Americana de Igrejas, como é que é? Fraternidade Teológica Latino-Americana, tá? E essa fraternidade trata de questões da missão da igreja, não só, e a gente vai ver isso aqui obviamente, não só do ponto de vista de crescimento de igreja, tá? A missão da igreja não é só fazer evangelização, evangelização é parte da missão, mas a missão é maior do que a evangelização, tá? Então, esse texto aqui do Ricardo Quadros Gouveia é um pouco mais amplo do que o da Fraternidade Teológica, tá? Então, só para você entender, né? Depois você pode ser hoje em dia o pessoal é fácil de entrar lá na internet e falar, deixa eu ver o que é isso aqui, né? Entra lá nas inteligência artificial da vida hoje, né? Deixa eu ver o que é isso aqui que o pastor está falando. Aí vai lá e o cara fala outra coisa. Então eu já estou te dizendo da onde que eu estou tirando, para você entender que existem vertentes dentro dessas linhas, tá? Aliás, hoje em dia é difícil ter o que você vai falar que não tenha vertentes, né? Sempre tem mais de uma linha, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar do básico, tá? Nós vamos começar do que é a ideia de missão, né? O que é a missão da igreja, da onde vem isso na teologia da escritura, da teologia bíblica, e como é que isso é entendido hoje pelas igrejas, inclusive a IPU, tá? Então, para você ter uma ideia de início, vamos entender o que é missão. A palavra missão, obviamente, você já assistiu lá o Missão Impossível, né? Missão é uma atribuição que se dá a alguém, né? Então você dá uma incumbência para alguém, ó, você vai fazer isso, isso, aquilo. Ela recebeu uma missão, tá? Então, missão em termos gerais pode ser assim, pode ser uma missão diplomática, o cara vai lá para representar o país, pode ser uma missão das mais variadas. No caso da chamada missão da igreja, existe por trás da ideia da missão da igreja o que serviria de base para o que é a atividade da igreja, que na teologia se chama missio Dei, é uma expressão em latim, né? Missão de Deus, né? Missio Dei é a base, ou seja, a missão que a igreja tem, na verdade não é da igreja. O que a igreja faz é se alinhar, ou não, pode não se alinhar, com a missão de Deus no mundo. A missão de Deus no mundo, e aí você vai entender lá desde o começo da criação, até a vinda de Cristo, até os nossos dias atuais, você tem toda a história da salvação que começa na criação, na desobediência do homem, na atitude de Deus dizer que da mulher, né, dos herdeiros da mulher, viria aquele que iria pisar a cabeça da serpente, ou seja, a restauração da condição humana seria feita por Deus, por meio da geração humana, né? E aí você tem toda a história do Antigo Testamento, obviamente que nós não vamos entrar aqui em todos os detalhes, porque ia ficar 3 semanas só falando da história da salvação no Antigo Testamento, né? Mas você tem lá, desde o princípio, na criação, Deus faz o ser humano, cria todas as coisas, e faz o ser humano como o item, né? A criação principal para aquele com quem
Deus se relacionaria e o ser humano, dotado da sua capacidade de escolha, acaba desobedecendo a Deus, né? E aí então Deus faz a promessa de que dos herdeiros da mulher sairia aquele que restauraria essa condição do homem estar em comunhão com Deus. E aí você tem toda a história do Antigo Testamento que sai do Adão e Eva com os seus filhos, passando lá pelo Abraão, pela ida de Israel para o Egito, ficar lá como escravo, e Moisés como libertador e tal e coisa, e aí tem toda a trajetória, volta, fica 40 anos no deserto, vai lá para a terra prometida. Ali na terra prometida começa com o plano de Deus de uma comunidade que fosse igualitária, sem distinção de superior e inferior, e aí o povo de Israel não queria muito esse negócio, porque isso aí não combina. A gente quer alguém para dizer que ele manda e eu obedeço, e aí pedem um rei para Israel, né? E Deus diz para o seu povo que não era o juiz, né? Não era o líder da igreja, o líder de Israel estava sendo rejeitado, mas que o povo estava rejeitando a ele, Deus, né? Porque queria outro sistema. E aí escolhe um rei, né? Começa com Saul, vai para Davi, aí vai aquela sequência imensa de rei, né? Sai lá do Davi, vai para o Salomão, que também é uma briga de foice para ver quem vai ser o rei. E aí tem todos aqueles reis, divide o reino, uma parte vai para o norte, outra parte vai para o sul, vai para exílio na Babilônia, vai para exílio aqui, aí até chegar a época de Jesus, que você tem uma série de domínios externos, e Israel continua sob dominação externa, e vem Jesus. E aí quando vem Jesus o cumprimento lá do Gênesis, né? Agora vem aquele que vai mudar a realidade e tornar possível de novo a comunhão do homem com Deus. Essa é a figura de Jesus, tá? Então a missão da igreja que ela vai receber de Jesus é continuar a missão de Deus, que começou lá na criação e que chega até a época de Jesus, e vem Jesus para fazer o quê? Tornar possível de novo a comunhão do ápice da criação, que é o ser humano, né? Eu acho muito interessante, porque tem alguns estudiosos que falam assim, o ser humano é o ápice da criação de Deus. Grande porcaria, hein? Né? A gente esperava um pouquinho coisa melhorzinha, né? Porque o ser humano, se por um lado pode ser maravilhoso, ele também pode ser o suprassumo da imbecilidade, né? E essa é a realidade do ser humano, tá? Aí você vai dizer, mas então Deus fez o ser humano e deu errado. Não, o problema é que o ser humano foi dotado da capacidade de decisão, e aí ele pode escolher o bem e ele pode escolher o mal, e aí quando ele escolhe o mal, é aquela história, né? Quando eu sou bom eu sou mais ou menos, mas quando eu sou ruim eu sou melhor ainda. Esse é o ser humano. Quando ele é ruim, ele é horroroso, né? Então aí você tem essa realidade do ser humano como sendo o ápice da criação de Deus, e ele é o objetivo de relação de Deus com toda a sua criação. O homem ocupa essa posição. Então você tem toda a trajetória dessa história da salvação, não a missão de Israel, não a missão do Davi, ou desse ou daquele, mas a missão de Deus de restaurar o ser humano, e aí a missio Dei, né? De restaurar o ser humano para que ele possa estar em comunhão com Deus, como deveria ter sido lá no começo, e não foi, por conta da desobediência do homem, tá? Então, a primeira coisa a tomar como ponto de partida é que quando a gente fala da missão da igreja, nós não estamos falando de uma incumbência que a igreja recebe e tem que fazer sozinha. Não. O próprio Jesus, e aqui eu já vou adiantar dois aspectos, né? O próprio Jesus, em dois textos do Evangelho, um é no finalzinho de Marcos e o outro é no finalzinho de Mateus, o próprio Jesus deixa claro o que seria essa missão, tá? Se você pegar o finalzinho, último capítulo de Marcos, né? Você vai encontrar lá, né? Ide por todo mundo pregar o Evangelho, né?
Então, qual é a missão da igreja básica? Pregar o evangelho, né? Obviamente que esse evangelho é aquilo que Jesus ensinou, né? O que não significa que sempre a igreja pregou esse evangelho que Jesus ensinou. De vez em quando ela inventa uns penduricalhos para pôr nesse evangelho, né? Não, você tem... Aliás, isso não é novidade não, na época de Jesus isso também já acontecia, na época de Paulo você vai encontrar a mesma realidade. Não faz muito tempo nós estudamos aqui texto de Gálatas, né? Falando do fruto do Espírito, e aí o que o pessoal da Galácia queria? Queria exigir que se fizesse circuncisão, né? Não, você tem que crer em Jesus, mas tem que fazer um rito que é um rito judaico. E aí Paulo fala, não misture Jesus com Genésio, não é? Uma coisa diferente da outra. Quer dizer, estavam inventando um penduricalho para pôr no evangelho. Não é só a fé em Cristo, não é só o evangelho de Jesus, também tem que ter umas outras coisitas, né? E a igreja, na sua história, vira e mexe, inventa uns penduricalhos também, né? Se não vier 3, 4 vezes no mês na igreja, não der o dízimo, não fizer não sei quantas orações por dia e ler 3 capítulos da Bíblia, não sei o que tem mais lá, né? Você está em débito, né? Você está devendo para Deus como se fosse uma relação de troca, né? Eu faço alguma coisa, Deus faz outra porque eu fiz o que eu me propus a fazer, né? Nada mais contrário. A graça é exatamente o oposto disso. A graça é a vida sem cálculo, não é? É a vida que Deus dá ao ser humano, apesar de, né? Apesar de você não ser obediente, apesar de você escolher errado, apesar de você não manter comunhão com Deus porque não ora, apesar de você não ter comunhão com Ele porque não lê a Bíblia, não aprende do Evangelho, apesar de tudo isso, Ele continua nos abençoando, preservando a vida, dando as coisas que nós precisamos e às vezes até o que não precisa, não é? Então, graça é a marca registrada da relação de Deus com o homem. Não misture Jesus com Genésio. E essa história de criar penduricalho para pôr no evangelho, né, é uma estratégia de marketing muito boa, tá? Porque hoje em dia as igrejas fazem isso, né? Vem aqui nessa igreja, porque nessa igreja tem uma diferença em relação às outras. O que é? Aqui a gente fala em língua, aqui a gente cura doente, aqui a gente, entendeu? Quer dizer, cada uma faz a sua propaganda. Aqui a gente é assim, a gente é assado. É tudo conversa mole, não serve para nada, tá? E é só uma maneira diferente de ver a compreensão do ensino de Jesus. Às vezes inventa penduricalho demais, mas é coisa que as pessoas gostam, tá? E hoje também as pessoas gostam. E até essa semana eu estava lendo um texto, vou compartilhar aqui com vocês. O ano passado teve uma Assembleia Geral da IPU, e a Assembleia Geral estava tratando de vários assuntos, e levaram lá um assunto que é polêmico para ser discutido, e a Assembleia Geral resolveu criar uma comissão para tratar e discutir esse assunto em profundidade. E aí alguém lá na Assembleia disse assim, nós vamos discutir esse assunto, que é um assunto polêmico, mas a gente poderia também discutir outros assuntos que são importantes na sociedade, o desemprego, a desigualdade social, o problema de suicídio, o problema disso, daquilo, tal e coisa. Muito bem, aí o que a Assembleia Geral fez? Decidiu criar um texto, né? um material voltado para esses temas que foram levantados lá, tá? E escolheram dois pastores para coordenarem isso. Uma foi a Cida, que é pastora lá no interior de São Paulo, e o outro foi o pastor da primeira igreja de Vitória, que também faz parte aí dessa comissão para poder desenvolver esse material. E aí a gente convidou várias pessoas, cada um especialista numa coisa, né, para falar sobre aquele assunto, né? Só para dar um exemplo aqui, né, a gente convidou a Maria Luísa Rickert, que vocês conhecem, né? O marido dela foi pastor dessa igreja e ela é capelã. Qual o assunto que nós pedimos para ela? Suicídio, é a área que ela trabalha. Então ela escreveu um texto sobre esse assunto, tá? Então estou dizendo isso porque
a gente recebeu agora recentemente os textos de todo mundo que a gente pediu. Isso vai ser transformado em material para ser estudado nas escolas dominicais, tá? São acho que 12 ou 13 textos diferentes, tá? E aí um dos textos, aí você vai entender por que eu chamei esse assunto todo. Um dos textos falava sobre a apropriação do termo cristão, né? Como é que hoje se apropriam do termo cristão para dizer cristão é isso? E às vezes não é exatamente o que você aprende na Escritura, né? E aí a pessoa que fez esse texto fez um apontamento que eu achei muito interessante, e eu vou compartilhar com vocês aqui, porque eu achei muito válido. Ele diz o seguinte: uma das grandes vantagens da IPU, a gente sempre acha que isso é desvantagem, mas ele diz, uma das grandes vantagens da IPU é que as comunidades não são imensas. E aí, você vai para uma comunidade da IPU, você conhece todo mundo, você sabe as pessoas pelo nome, e as pessoas conhecem você pelo nome, e você compartilha com ela a atividade na igreja, mas você acaba se relacionando com a igreja de uma forma muito mais próxima, porque você não tem 2.000 pessoas para conhecer. Não sei se você já esteve em igreja grande, como é que é? Você já foi numa igreja grande? Eu fui pastor anos atrás numa igreja, nem era tão grande, era pequena, se você comparar com hoje, com algumas igrejas que tem hoje, mas a igreja tinha 380 membros. Sabe quanto tempo levou para eu saber quem era quem? E eu era o pastor, até você saber quem é da família de quem é parente de quem, nossa, demora, porque uma semana vem um, na outra semana não vem, a outra semana vem o outro. A hora que você começa a entender quem é quem na igreja, para você saber assim, quem que é aquele ali? Ah, ele é o sobrinho do outro. Ah, agora eu entendi, tá? Você imagina para você conhecer todo mundo, saber como é que é, quais são os problemas, é um terror. E hoje você pega igreja aí, né? Hoje está na moda, igreja com 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, e o cara fala, a nossa igreja ninguém sabe quem é quem, você vai lá, você é apenas um espectador, você pode ser qualquer coisa, você pode ser até uma igreja fabulosa em termos de tamanho, mas em termos de comunidade e de convivência, vocês não têm a menor ideia do que é isso, porque você não convive. Com quantas pessoas você se relaciona dentro de uma igreja com 3.000 pessoas? Que você vai lá uma vez na semana, 2 vezes na semana? Esqueça, você não vai saber quem é quem, não é? Não vai. Você tem uma igreja menor, e aí ele levanta esse aspecto. Você vai numa igreja menor, você sabe exatamente quem é, qual é o problema, como é que é a família, como é que é a relação da pessoa com a família, como é que é a relação da pessoa com a igreja, como é que ela se relaciona com os temas gerais da igreja, aquele que é mais avançado, mais aberto, aquele que é um pouco mais fechado, mais conservador. Você sabe tudo isso, né? Numa comunidade menor. Numa comunidade de 2.000 pessoas, é tudo espectador. O cara vai lá, participa do culto, ó, glória a Deus, maravilha, tal, e vamos embora para casa. Quem cuida de mim? Se você quiser que alguém cuide de você, obviamente você vai ter que, essa igreja vai ter que ter uns 10 pastores, né? Pensando aqui, que eu convido muitas pessoas dessas igrejas, o que eles fazem... Espera um pouquinho, começa de novo, porque senão ninguém vai ouvir o que você está falando. Sim. E ministérios, então, por exemplo, a pessoa acha uma tribo, apesar da igreja grande, então, por exemplo, aqueles que gostam de visitar o hospital, aí vai com uma equipe que visita o hospital. Sim. Aquele que gosta de visitar presídio, então também sim. Esse movimento da igreja grande de sim. tornar a igreja menor. Isso na história da igreja não é uma novidade, tá? Na história da igreja há uma expressão consagrada para isso, chamava ecclesiola in ecclesia, é uma igrejinha dentro da outra, né? Que é uma coisa que acaba acontecendo, quando é um grupo grande, o que acontece? Acaba que fica, lógico que no caso dessa expressão que eu usei, que é uma expressão histórica,
É mais a ideia assim, acaba tendo aquela igreja com quem você convive, mas você não convive com o todo, né? Então fica a igreja daqueles que são seus próximos e o resto que não é seu próximo, né? Isso aí pode funcionar? Pode, mas isso tem um problema, acaba sendo a igreja do líder da célula diferente do outro, ele nunca se relaciona com todo mundo, né? Então você tem uma igreja voltada para a visitação, a outra igreja voltada para a assistência social, a outra igreja, você entendeu? O sujeito vai por afinidade, quando na verdade, e aí nós estamos voltando ao tema fundamental da nossa discussão, a missão da igreja não é dela, é Missio Dei. A missão da igreja é se alinhar à missão de Deus no mundo, e a missão de Deus no mundo não é dividida em partes, é a missão de todos, tá? Até eu gosto aqui do título que ele fala aqui, né? Missão integral, a única missão, não tem duas, porque quando você fala de missão integral, é a missão da igreja, o cara pensa assim, então se tem integral, então tem parcial. Não, não tem, ou é ou não tem, tá? Não existe missão, a gente divide em partes aqui, cada um faz uma coisa. Não. A missão de Deus no mundo é uma só, né? Eu comecei lá com o texto e acabei não falando do segundo, né? O primeiro texto que eu falei foi o de Marcos 16, né? Mas se você for para o último capítulo de Mateus, aí Jesus também dizendo para os seus discípulos, ele diz assim: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. E aí você começa a entender nesses dois textos, por que eu fiz questão de citar os dois? Porque o de Marcos dá a impressão que é só pregar, você pregou o evangelho, fez a missão. O de Mateus vem e complementa e diz o quê? Você tem que ir até as nações. E aqui por trás dessa afirmação de Jesus, você tem dois aspectos importantes. A missão de Deus no mundo é universal, ela não é restrita a nenhum tipo de pessoa especial e nem povo especial, como era no Antigo Testamento. Antigo Testamento, ou você nascia do povo de Israel, povo de Deus, ou você não era, ponto, fim, não tem conversa, né? Você podia se tornar prosélito, né? Eu não sou judeu, mas adotei a religião judaica, podia, mas você sempre vai ser meio de segunda categoria, né? Aliás, essa é a característica de toda a religiosidade em geral. Você tem aqueles que você acha que são melhores e tem aqueles que são de segunda categoria, né? No caso do judaísmo era isso. O sujeito é prosélito? Então, a gente aceita ele aí, tá? Mas ele não é judeu de verdade, tá? Então essa era no Antigo Testamento. Na missão dada por Deus, por meio de Jesus à igreja, que é a mesma de Deus, é a Missio Dei, né? Primeira coisa é que ela é universal. Ela é para quem? Para todos, sem nenhum tipo de discriminação. E quando eu falo aqui que não tem nenhum tipo de discriminação, eu estou pensando naquele que você acha que não tem como incluir. Sabe aquele que você fala, não senhor, sinto muito, mas na igreja a gente não quer não. Pois é, mas ele quer. Você não quer, mas ele quer. Porque a missão de Deus é integral, ela é para atingir a todo ser humano. Pastor, mas olha, tem uma porção de questões sociais e isso que tem mais lá, se dane a questão social, econômica, ou seja lá o que for. Se você se alinhar com um tipo específico de pessoa que você quer alcançar e o resto que você não quer na igreja, você não entendeu o que é Missio Dei. E por que não entendeu? Porque na Missio Dei, quem é que Deus quer que seja alcançado? O ser humano, a pessoa. Qual? A que for pessoa. Mas eu não gosto desse tipo, nem desse, nem daquele, né? Você gostar ou deixar de gostar, não quer dizer absolutamente nada. Porque a missão de Deus é alcançar o ser humano na sua totalidade. E aí você já deve ter entendido que só nessa afirmação, se você for levar essa afirmação a sério,
Significa, você não pode ser uma igreja alinhada com a Missio Dei se você fizer qualquer tipo de discriminação de qualquer tipo de pessoa. Não pode. Ah, pastor, mas como é que a gente vai lidar? Aprenda. Ah, mas não tem essa. A missão é para alcançar o ser humano. Ah, mas o cara é muito ruim. Nós também. Exatamente igual. A diferença é que você é um sujeito civilizado e que, sabe esconder muito bem as suas falhas. Nós somos ruinzinhos, mas a gente sabe disfarçar, Tá certo? Ah, pastor, não dá, sinto muito, mas tem gente que mas o cara é tão do contra. É esse mesmo. E sabe por que eu digo para você que é esse mesmo? Dá uma olhadinha, não precisa acreditar em mim. Abre o Evangelho e começa a ver o tipo de gente com quem Jesus andava dentro daquela sociedade da época dele. Dá uma olhadinha. Cobrador de imposto, mulher pega em adultério, a outra que estava pegando água lá e era samaritana pegando água no poço, era só, assim, pescador. Sabe o que era pescador na época de Jesus? Hoje pescador é hobby, o cara vai pescar no fim de semana, vai lá no pesqueiro não sei das quantas. Na época de Jesus, pescador era o cara que não serviu para coisa nenhuma. Então você bota ele no barco e ele vai lá e ele joga a rede. Se pegar, Deus abençoa. Se não pegar, Deus não abençoa. É o que seria hoje daquele tipo de atividade que ninguém quer. Esse era o pescador da época de Jesus. Tem mais de um entre os 12 lá. Aí você fala, mas Jesus, você pega os caras mais desqualificados da sociedade. Exatamente. Tinha cobrador de imposto, tinha sicário, tinha um lá que era louco de querer furar os outros com uma faquinha, porque queria se livrar do Império Romano, tal e coisa. Era essa gente aí. Aí você fala, mas Jesus escolheu esses caras para ser os seus seguidores? E convivia com essa gente aí, tanto que o pessoal da religião olhava para Jesus e dizia, não pode ser de Deus esse cara aí não, porque como é que pode ser um cara vindo de Deus se come com pecadores, com gente desqualificada? E aí Jesus está dizendo, sem falar nada, está dizendo assim, entendeu qual é a missão de Deus? É exatamente essa, é pegar o cara que não tem capacidade, não tem condição, é o excluído do excluído, esse aí Deus quer para ele. É esse aí que Deus quer para ele. E aí tem muita gente nas igrejas que fica ofendida quando você fala isso. Deus quer os sem qualidade? Então não sirvo para a igreja porque eu tenho qualidade. Será? Que a gente tem tanta qualidade assim? Tem? É bonzinho? Se fizer um teste de 10 perguntas para você ser aprovado por Deus, você passa nas 10? Eu não me arrisco nem com 3, quanto mais com 10, Tá certo? Então, para você compreender, a primeira questão da Missio Dei é que ela é a missão de Deus no mundo. A igreja se alinha ou não a essa missão de Deus. Quando ela resolve mudar essa missão e fazer seleção de quem ela quer e de quem ela não quer, ela acabou de abandonar a missão de Deus. Ela acabou de adotar a missão dela, mas não de Deus. Quando você faz opção e diz assim, aqui na nossa igreja nós não queremos, 2 pontos, aí fala a lista de quem você não quer na igreja, certo? Não queremos isso nem aquilo, e cada grupo e cada comunidade de fé faz a sua escolha, Então hoje em dia você tem o pessoal que não quer, o cara que é de linha política diferente, e não quer aquele que é de classe social muito desprivilegiada, você tem aquele que é o contrário, não queremos ninguém muito importante assim e tal, porque também é complicado como é que você vai lidar com um cara muito importante, Você tem isso, por exemplo, na carta de Tiago, Você já leu a carta de Tiago? Tiago é muito interessante. Tiago fala assim, quando você está lá na igreja, chega lá alguém com anéis de ouro e tal, você fala, fulano, sai daqui, dá o lugar aqui para o cara aqui que é mais importante que você e tudo mais.
Você está fazendo o quê? Acepção de pessoas. Você pode fazer? Pode, só que Jesus não fazia, não é? Jesus atendia todo mundo, desde do cara que era um religioso super conceituado como como é que chama lá o de João 3? Peraí, deixa eu acertar aqui. João 3 você vai encontrar lá Jesus conversando com Nicodemos, né? Alto grau de importância na religião da época. Jesus conversa com ele, mas conversa com a mulher samaritana, e conversa com a mulher que foi pega em adultério, e conversa com o pescador, e conversa com o cobrador de imposto, né? Jesus não faz essa distinção. E aí lá no texto de Tiago ele vai dizer o quê? Se você pega e bota o irmão coitado, ó, sai daqui, dá um lugar para o cara mais importante aqui, o que você está dizendo? Você está dizendo, esse aqui é mais importante que aquele, por causa da condição dele, da condição social dele. Se você faz isso, você fez acepção de pessoa. Se você fez acepção de pessoa, você não entendeu como é que é o Evangelho, porque o Evangelho não faz, tá? Hoje em dia, eu diria assim, a coisa mais difícil que tem, não é não fazer acepção de pessoas. O mais difícil hoje é você lidar com quem acha que tem que ter, porque quando já está na igreja e acha que tem que escolher quem é que deve ser alcançado pela mensagem e quem não, esse é difícil de quebrar. Por quê? Porque o sujeito que é religioso, ele costuma ser teimoso. Eu aprendi assim, eu estou na igreja há 40 anos, 50 anos, 60 anos, sempre foi assim. O que esse pastor chegou ontem e já está querendo mudar essa história? Papo é esse? Não é? Só que não é o pastor que quer mudar nada, eu só estou pegando aqui a base da missão da igreja. A base da missão da igreja é a Missio Dei, e a Missio Dei é inclusiva, né? Ah, mas esse negócio de inclusão, hoje tem essa brigaiada aí, o pessoal fica falando que está lacrando porque quer incluir isso e aquilo, esqueça do que a sociedade quer. O que a sociedade quer não tem nada a ver com a Missio Dei. O que a sociedade quer, anote aí para você não esquecer, o que a sociedade quer tem uma única palavra, chama-se lucro. Isso é a sociedade, isso é o que marca a sociedade que você vive. Dá lucro? Dá, maravilha. Dá prejuízo? Não quero. Não quero, eu só quero aquilo que me favorece, ponto. Essa é a função, essa é a compreensão da sociedade. E se ela achar que está dando lucro, botar alguém que é desprezado, mas que vai ser um filão para ela ganhar dinheiro, ela põe, né? Ela não está interessada na pessoa, a sociedade não está interessada no bem-estar do sujeito que é discriminado, que mora na rua, seja lá o que for. Ela não está interessada nisso, ela está, como é que eu posso fazer isso, se transformar em algo que me dê ou visibilidade ou lucro, ponto. Pode falar. Voltando à questão da seleção de pessoas, quando você cria também um sistema de regras, aqui você pode isso, você não pode aquilo, se você fizer tal coisa, você vai ficar afastado pelo tempo e tal, você também está criando um sistema de seleção. Sem dúvida. Você dizendo que ele não é tão bom quanto o outro, ele é pior do que o outro. Então, da mesma forma que você não quer pessoas da igreja, você criar sistemas de punição ou sistemas de regras rígidas do que pode fazer ou não pode fazer, é a mesma forma de não deixar a pessoa entrar na igreja. Você excluir pessoas ou dar punição a pessoas por determinado comportamento ou ações, está dentro do mesmo rol. Sim, e deixa eu aproveitar a sua dica aqui para fazer um parêntese que é importante, que é o seguinte: hoje em dia, eu não sei se você já viu alguém falando disso, mas é bem provável que você já tenha. Quando você fala, eu já vi várias vezes, inclusive pastores midiáticos, famosos, sei que tem mais lá. Quando você fala do amor de Deus, que Deus ama o ser humano, tal, o cara fala assim, mas nós não podemos falar do amor de Deus sem a justiça de Deus. Deus é amor, mas também é justiça. Filho, para com essa conversa,
Não vem com esse papo de é isso mais, porque quando você condiciona o amor de Deus, você acabou de inventar um penduricalho para o Evangelho. Entendeu? Deus, exato, essa é a frase famosa. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, né? Mas como é que ele vai amar o pecador se o pecador continua sendo pecador? Ele não vai deixar de pecar. Por melhor que seja, por mais inteligente que seja, por mais fiel que seja, ele vai continuar errando. Vai acertar bastante? Vai, mas vai errar também, né? E aí você fala assim, não, mas Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Então é como se estivesse usando um argumento para livrar Deus daquilo que seja negativo, né? Deus não se mete com quem é negativo. Claro que se mete com quem é negativo. Ele se meteu com o ser humano, filho. Ele resolveu ter comunhão com o ser humano, que é uma porcaria, que é negativo, que é desobediente. Não, mas não pode. Deus também é justiça. Então, se você fizer coisa errada, Ele vai punir. Não, quem pune é a religião. Quem pune é a religião. Quer que eu te dê um exemplo prático? Eu citei há poucos minutos aqui. Jesus se encontra com a mulher que foi pega em adultério. Ela estava certa? Não. Ela estava errada de acordo com a religião? Estava errado de acordo com a sociedade da época? Estava. Ela podia ser punida? Podia. Ela deveria ser punida pelas normas daquela sociedade? Sim. Aí Jesus vem e fala assim, é isso mesmo, eu sou amor, mas eu também sou justiça, manda bala aí, pode jogar pedra, certo? Errado. Ele fala assim, pera, vocês estão vendo a partir do quê? Da relação certo-errado, não é assim que funciona. Mas pastor, como que você vai dizer que pode estar, a coisa não está certo, está errado e assim? Exatamente, Jesus fala assim, legal, vocês acharam uma mulher pecadora? Tá, antes de você olhar para ela, desculpe a expressão, mas dá uma olhadinha para o seu rabo primeiro, tá? Dá uma olhadinha para a sua condição, para depois você jogar pedra nela. Tem alguém aí que é santão aí, né? Que não fez nada de errado a vida inteira? Não fez? Pode começar, joga pedra nela, fica à vontade. Ela está errada, ela foi pega em adultério, tanto que Jesus vai dizer o que para ela? Vai e não peques mais. Ele não diz para ela, eu estou lacrando, eu estou legitimando o seu erro. Não, ele diz, não peque mais, corrija-se. Mas ele discriminou a mulher? Não, o que ele fez? Ele fez os outros verem que ela não era diferente deles. E aí vem o pessoal hoje, e aí eu aproveito a sua ideia, Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Então, se tiver pecado, a igreja tem que punir. Se a igreja for punir pecado de seus membros, vão fechar a igreja, vão tudo embora para casa, porque não tem ninguém santo na igreja, nenhum, para começar do pastor até a criança pequenininha, não tem nenhum. Faz coisa errada, faz escolha errada, às vezes usa a palavra errada, às vezes age de maneira errada, todos, sem exceção. Então, nesse sentido, você tem razão quando você fala, quando a igreja cria, e não se iluda, tá? As igrejas fazem isso com uma facilidade espetacular. Quando as igrejas criam um sistema de punição para aquilo que ele, grupo religioso, considera mais pecado do que outras coisas, ela está fazendo distinção e está fazendo seleção. Você quer ser membro aqui? Muito bem, você pode ir até a página 3, página 4 tu vai tomar uma advertência, ou então você vai ser suspenso da comunhão, né? Agora, imagina o seguinte, vou falar de maneira objetiva e clara, quem sou eu para dizer para alguém que ele não pode ter comunhão com Deus e nem participar, como nós tivemos hoje aqui a ceia, porque ele fez alguma coisa errada? Eu vou dizer para alguém que ele não pode, porque ele fez alguma coisa errada? Se a gente for partir desse ponto, não vamos mais celebrar a ceia, nem pode, ninguém pode, para começar de quem celebra e continuar com todo mundo que participa. E não se iluda, a confissão que a gente tem lá no começo do culto, sabe aquela parte, começa a adoração, vamos louvar a Deus, sei que tem lá, e tem confissão. Ali, a hora que você fez a confissão, meu amigo,
O que você pediu para Deus? Que Ele te perdoe. Dali, você não acha que é muito pouco tempo, hein? Saiu da confissão para até chegar à ceia, você já está com um monte de pecado que não dá para participar da ceia. O que você andou pensando nesse tempinho pequenininho aí, né? Tá certo? Não pode, porque está em pecado. Ô louco, né? Pode até ter pensado errado? Pode, é melhor nem saber o que a gente pensa, né? Porque quando pensa, se alguém souber o que a gente pensa, é melhor, né, continuar só na nossa cabeça mesmo, entre nós e Deus, que daí é Ele que sabe o que a gente precisa, né? Agora, você já imaginou? Então a ceia não é um momento, eu vou fazer uma nova confissão aqui, para Deus poder me... Não, você já fez confissão, agora é hora de você renovar seu compromisso de comunhão com Ele e de comunhão com o irmão. Qual irmão? Aquele que você não vai com a cara, aquele que você acha que é um mala, aquele que você acha que não tem jeito, aquele que você olha e fala assim, é só pelo sangue de Jesus. É esse aí mesmo, você tem que ter comunhão com Ele, né? Porque Ele faz parte da mesma comunidade que você. Não entendi. Só pela graça. Só pela graça. Pode falar, Sérgio. Eu acho que a diferença entre a prostituta do resto é que o seguinte, ela foi pega e adultério. Foi pega. Os outros não foram. Né? Eu me lembro, há muitos anos atrás, quando eu estava fazendo o doutorado lá na Universidade Metodista, tinha um lugarzinho na secretaria que você entrava para ser atendido na secretaria e tinha um quadro de avisos. E nesse quadro tinha uma frase que era colada ali naquele quadro de avisos, que dizia assim, é muito comum na área de pesquisa, dizia assim, plágio é a arte de esconder as fontes. Tá? O que é um plágio? Você copia algo de alguém sem que ninguém saiba de quem é, e aí você faz como se aquilo fosse seu, que na verdade é de outro, tá? E aí, quando eu vi aquela frase, eu falei, rapaz, isso aqui é muito interessante, porque isso tem muito a ver com essa ideia de pecado. O que é o pecado? O pecado é a arte de esconder dos outros que você fez, porque se ninguém souber, você passa por santo, mas se souber, aí, esse cara aí foi pego em flagrante, aí meu amigo, aí não tem para onde esconder, né? Tá certo? Então, é a mesma situação. A vergonha não é por causa do que fez, é por causa que foi pego, porque descobriu, Então, na área de pesquisa, o que a gente faz? Você vai citar alguém, você vai usar a ideia de alguém, cite, estou usando a ideia do fulano aqui, e vou desenvolver a partir do que ele falou, mas o cara vai saber que você está usando alguém e citando o cara, tá? Aí não tem problema nenhum, você desenvolve o seu argumento e usa a ideia do cara, não tem problema nenhum. Agora, você fazer o uso do outro e faz de conta que alguém vai pegar, alguém vai pegar. E hoje com as chamadas inteligências artificiais, meu amigo, o cara, nem vou me dar o trabalho de fazer, eu boto lá na inteligência artificial, ele cria um texto, e foi você que fez? Não. Ela não é artificial e muito menos inteligente, mas ela pode criar? Pode, mas nada substitui a sua capacidade de raciocínio, então é você que tem que criar, e na área de pesquisa não tem para onde, ou você desenvolve, ou você vai ser sempre um copiador dos outros, tá certo? Eu tinha dito que um aspecto era esse aspecto inclusivo, ou seja, a Missio Dei é missão de Deus, porque ela inclui todo mundo, ela é universal, e vou falar do segundo como um ponto de partida para a semana que vem, tá? Não vou desenvolver hoje, tá? Que é a necessidade de fazer discípulos. Fazer discípulos, que é o que está lá no Mateus 28, é missão da igreja que ela recebe em sintonia com a missão de Deus, para criar e para formar seguidores de Jesus. Não é para formar seguidores do pastor da igreja, não é para formar seguidores da teologia da igreja,
ou da linha escolhida para a forma de ser da igreja, que varia, tá? Você tem aí presbiteriano é um sistema, você tem batista é outro sistema, você tem assembleia é outro sistema, você tem luterano é outro sistema, você tem o católico é outro sistema, você tem, entendeu? Quer dizer, a forma de se organizar e de ser comunidade varia, né? Por exemplo, a gente tem aqui na nossa igreja um sistema que é representativo, né? Como é que funciona o nosso sistema? Simples, você é membro da igreja, você escolhe quem vai ser o líder da sua igreja, o pastor, você elege o seu pastor, você elege os seus presbíteros, as pessoas que vão dirigir e vão administrar a igreja, você elege os diáconos, diaconisas, presbíteros e presbíteras, pastores e pastoras, você é responsável por indicar e votar em quem vai ser o líder da igreja, ou os líderes da igreja, tá? É assim em outras igrejas? Não, é outro sistema, mas é o quê? Da mesma forma, a igreja, seja com esse, seja com outro sistema, ela tem a mesma incumbência. A incumbência é se alinhar com a missão de Deus, que é formar nessa sociedade em que nós vivemos seguidores de Jesus, pessoas que seguem o evangelho ensinado por Jesus. Isso é discipulado, tá? Isso é missão da igreja. Não é, mas o pastor tem que fazer. Pastor é parte da igreja. Aliás, se você não sabe, eu já vou dizer para você. Qual que é a função do pastor da igreja? O pastor da igreja é aquele que forma na vida da igreja as pessoas que lideram, que ensina as pessoas o evangelho e que ensina as pessoas que são responsáveis por liderar a igreja, por onde que elas devem ir. Essa é a função do pastor. Ele é formador de liderança. Mas ele também não é membro da igreja? Ele também não é seguidor de Jesus? Sim. Ele também não tem que formar as pessoas para seguir a Jesus? Sim, porque ele é o presbítero docente, ele é o responsável pelo ensino, e ele tem que ensinar o evangelho, tá? Significa que todo pastor vai ensinar o evangelho? Não. Tem pastor que ensina o que ele gosta, tem pastor que ensina de um jeito que ele não perca o espaço que ele já tem. Não vou falar nada que vá contrariar ninguém, porque senão vão me mandar embora. Então eu não vou falar, não, vou só agradar todo mundo, né? Certo? Pior coisa que tem, né? Vou agradar primeiro que não vai, né? Impossível, não vai agradar todo mundo nunca, né? Então, se você quiser ser pastor, já vou te dar uma dica, tá? Nós temos aí o pessoal que gosta de estudar teologia. Você vai ser pastor, meu amigo, pode se acostumar com a ideia. Você nunca mais vai ser pedra, você sempre vai ser vidraça. Não importa o que você faça. Se fizer de um jeito, você tem aquele que gosta, se fizer de outro, tem aquele que gosta. Se fizer daquele primeiro jeito, vai ter gente que não gosta. Se fizer do segundo, vai ter gente que não gosta. Isso. E manda o pastor embora. Lógico, eu estou brincando, mas só para você entender que essa característica é fundamental na missão da igreja. A igreja precisa ter consciência de que ela precisa centralizar o discipulado, que é formar gente na igreja que siga Jesus, que não siga o pastor, que não siga o presbítero, que não siga o pastor midiático que tem lá no YouTube, que fica falando bobrinha, né? E nem o outro que conta piada, e nem o outro que está lá porque a igreja botou ele para fora, e nem o outro que está lá porque não consegue mais igreja nenhuma, porque nenhuma igreja quer o cara, porque o cara só dá problema. Não é esse, não é pastor, não é líder, ou seja, não é o ídolo de plantão. Você tem que seguir o exemplo de Jesus, é ele que é o modelo, tá? E isso é função da igreja. Agora, como é que faz isso? Cenas do próximo capítulo. Só domingo que vem a gente vai entrar na questão do discipulado, tá bom? Por hoje ficamos por aqui.